Olá, amigos. Chegar aos 75 anos é uma bênção. Nesse tempo todo de vida, muitos sonhos, planos, projetos e desejos que gradativamente foram se concretizando. Eu nasci em 8 de julho de 44, em Porto Alegre, na Zona Norte, no Passo da Areia, próximo ao campo do São José, Zequinha. E a minha infância foi ali e só saí com 20 anos de idade. Então, quando criança, assim, a gente brincava de tudo, né? Pega-pega, Cinco Marias, Bilboquê e assim por diante. E eu tinha mania também de fazer caminhõezinhos, fazia ônibus. Abria as latas de azeite, né? E abria as janelinhas, tudo e tal. Aí os inviernos era bem pertinho da minha casa. E aí tinha aquelas polias, que eles poliam os talheres, aquilo quando ficava muito gasto, eu ia lá e colhia no lixo, né, para fazer os pneus, né. Aí eu tinha uns 10, 12 daqueles ali, né, e aí eu emprestava para os amigos que não tinham, né. Eu fazia muita coisa assim em casa, né. Eu tinha um canteiro lá, tipo uma hortinha, aí eu comecei a criar galinha, a partir de pinto de um dia, né. Comprava aquelas rações inicial, crescimento, postura e tal. E a minha mãe me estimulava, comprava os ovos, e assim eu ia levando naquela. Então a minha infância foi assim. Aí depois, depois eu comecei a vender drops, mandolate e pastilha, né? Eu morava na frente do IAPI, ali tinha muitos prédios, tudo de 3 andares, né? Então era quantidade de gente, né? E aí eu vendia aquilo tudo ali, né? E como morava perto do Campo São José, eu também eu armava bolão na época, né? E assim foi, né? Sempre gostei de fazer coisas, né? E aí lá com uns 15 anos, né? Eu já tinha juntado já um certo dinheirinho lá na caderneta de poupança, que meu pai abriu quando eu tinha 10 anos, e ele não se lembrava mais. E aí eu resolvi comprar um terreno. E aí ele me conseguiu um terreno lá em Gravataí. Aí eu comprei 5 terrenos lá num lugar bem ermo, né? Não tinha nada, né? Mas isso aí, no fim, possibilitou que eu aqui na Pinguela comprasse ali 130 metros de frente, né? Exatamente foi com esse dinheiro dessas brincadeirinhas, né? Ah, tá, não. Eu tô vindo a pé, né? Tá vendo aí, cara? Esse meu neto, esses netos é só pra isso mesmo. E aí depois, com 17 anos, um funcionário do banco, já com 20 anos de trabalho no banco, ele era genro da minha vizinha, e ele me contou o que era o banco. E eu tinha muita preocupação com isso aí, que não me passava pela cabeça, eu imaginava, eu já com uma certa idade, e ter que estar batendo na casa dos filhos ou coisa assim, para pedir lá um reforço lá para comprar remédio, né, tia? Então eu digo, não, eu quero chegar, eu quero ter a minha vida bem amparada, né, com o meu trabalho, né? E aí ele me falou isso, eu tinha 17 anos, daqui 2 anos vai ter concurso no banco. E aí então, aí fui pro quartel com 18 e tudo, né? Logo que eu saí do quartel, aconteceu o concurso, eliminatória. E aí então eu fiz, né, o concurso, aí fui aprovado na primeira parte, que era eliminatória, português e matemática. E aí, 2, 3 meses depois já teve a outra prova final, onde tinha inglês, francês, datilografia, contabilidade bancária e tal. Aí eu fiz essa prova aí e dali 2 meses eu estava no banco já. Eu tinha feito 20 anos assim em julho, em setembro eu estava assumindo, né? Logo no outro ano, eu ainda estava com 20 anos, no outro ano eu comecei a lecionar contabilidade bancária e contabilidade industrial também na escola técnica, né? E assim foi indo. Eu estava já em Palmeiras das Missões nessa época, né? Assumi lá. Aí depois disso, já com 24 anos, com
Com 22 anos eu comecei a construir uma casa para mim de madeira. Com 23 já nasceu meu primeiro filho, né? E aí foi indo, né? E aí com 24 eu fiz um desafio grande lá, me colocaram na presidência da ABB. Era um guri, né? E aí eu falava muito que tinha que se construir uma piscina para beber, né? E aí todo mundo dizia, tem condições e tal. Eu fui lá e consegui fazer. E além disso, eu consegui fazer um trenzinho elétrico. Coisa que eu nunca tinha visto, nem chegado perto de um, né? Então, eu sempre fui muito assim de desafiar, de fazer, né? Logo depois vim para Osório e eu vim com 25 para Osório. E aqui em Osório também já fui transferido de lá do Lages, eu vim para cá e eu fiquei até os 54 anos, eu fiquei 30 anos no Lages, direto. Sempre procurei fazer assim, trabalho social, né? Quando eu cheguei aqui me convidaram para entrar para a SOAMI. Era a Sociedade Osoriense de Auxílio à Maternidade e Infância. Naquela época não tinha posto de saúde, não tinha nada, não tinha leite, não tinha remédio, tinha nada. E aí aqui eles tinham essa entidade, né? E aí eu fiquei lá uns 3, 4 anos lá na diretoria, dando uma força, né? Mas tia... Aí dá para interromper, né? Uhum. Depois de emenda? Tem durex bastante? Tem. Tô eu aqui novamente, lá se vão 15 anos e tô eu aqui num novo depoimento. Mas, o que eu posso dizer? Não é apenas uns 75 anos, mas eu vejo esse ano, assim, de uma forma, uma comemoração muito especial. Porque é sabido por todos que desses últimos anos o André passou por várias intervenções cirúrgicas. Algumas leves, pouca coisa, operar um joelho, uma hérnia, como outras bem mais complicadas, uma reconstrução de mandíbula, coisas mais difíceis. Então, assim, ele chegou até aqui super bem, qualidade de vida ótima. Eu acho que essa, para mim, é a comemoração principal dele. Até um fato interessante dizer, foi na penúltima cirurgia dele. Ele foi tirar 2 coágulos da cabeça, pouca coisa. E quando terminou a cirurgia, eu fui chamada na sala de espera, falei com ele, com o médico, e em seguida ele foi levado para a CTI. Logo depois, uma meia hora depois, eu pude visitá-lo. E ele estava assim, com aquele vasto cabelo raspado, um monte de fio ligado naquela cabeça para tirar os coágulos, né? Mas ele estava numa felicidade, me dizendo, graças a Deus, terminou, já está feito, acabou, um problema a menos. Então, dessa forma, ele leva tudo, com otimismo, todos os problemas que ele passou, tudo. E o que eu tenho para dizer, esse 75, para mim, é mais que 75. É assim, é uma vida nova, passado com o máximo de qualidade, passou perrengues difíceis que só dependia dele a superação. Então, assim, bora comemorar a vida, a felicidade, tá? Esse é o ponto. Estamos aqui com amigos, estamos aqui para ser feliz. O futuro a Deus pertence. Agora, vamos ser felizes, vamos comemorar o princípio de tudo, a vida. Te amo, amor. Não, pode chorar. Não. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
kiss me. 2 dias antes da gente viajar, sair de férias, né? A invenção de que tinha que ir numa sexta-feira em Tramandaí assinar uns documentos no cartório. Né? Aí, para qual a surpresa chegou lá? Né? Tendo um monte de coisa para arrumar, para viajar, precisava de tempo, e aí tive que parar tudo para ir a Tramandaí. Ah, vamos assinar na volta? Não, tem que assinar agora. Foi, quando chego para lá, minha surpresa era meu casamento sem eu saber. Né? Foi um maior presentão. Um momento único, né? Casamos em 2012, oficialmente. 11 anos. 11 anos. E hoje um total de 17,5. Beleza. Vamos lá. Um dia de cada vez e vamos indo. Passamos anos mais difíceis, anos apertados, como a gente fala, morando 7 anos num quarto e sala, um projeto de poder morar numa casinha. Vamos lá, vamos executar. O sonho de ter um apartamento em Capão que saiu há 4 anos atrás. Viajar a determinados roteiros, e quando a gente viu, gradativamente foi se conseguindo. Fomos pensando poucas coisas, desejando, e a coisa foi rolando, e foi acontecendo. É verdade. Tem que ter calma, paciência. Para realizar o que se quer, a gente tem que ter paciência, né? Mas tudo que aconteceu nesse período aí foi excelente, né? Tudo muito bom. Continua sendo, né? Let me see what spring is like on Jupiter. E aí eu tô chorando. Eu acho que foi o maior prêmio que eu podia ter ganho na vida, foi esse, né? Ter encontrado a minha flor, minha florzinha, né? Let me sing You are all I long for, Eu me lembro que no aniversário, né, quando a gente tava passando vídeo, né? Aí eu dei a câmera pra minha irmã filmar, que eu tava filmando, e aí fiquei do lado do André, e a minha irmã filmando, começou a chorar. Sabe, ela chorava e a câmera filmava pra cima e pra baixo, né? A emoção, depois a gente vendo a filmagem. Minha mãe, olha, por que tu tremeu? Ai, minha Teresa tava tão linda, eu chorava e a câmera chorava junto. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. E aqui era uma plantação de aipim. Era uma lavoura de aipim abandonada, né, quando eu comprei. A parte de lá. Essa parte aqui era um mato de eucalipto, né? E uma coisa também que a gente, desde o começo, a gente já tinha em mente como se faria, né? É assim, ó, chegar aqui, poder olhar para essa paisagem e tu não ter nenhum obstáculo na frente, né? Nem um acampamento, nem uma barraca, nem um trailer, nada, né? Isso aí foi uma coisa muito importante. As pessoas chegam aqui e se encantam por causa disso, né? Consegue ver as montanhas, a lagoa, os gramados, né? Na verdade, assim, né? Tem vários fatores, né? Um deles foi que meu pai se aposentou, ficou vivo só 5 anos mais, né? Isso até certo ponto me amedrontava, porque eu era que nem ele, muito agitado, muito... né? Então eu tinha muito medo de aposentadoria, né? Sim, Quando eu comecei aqui, faltava 8 anos para me aposentar, né? Aí que eu me aposentei.
Então, 8 anos antes eu comecei a montar isso aqui. E eu já tinha a ideia de fazer uma coisa completamente diferente, né, dos campings tradicionais, né? Fui campista desde os 10 anos, né? Morava em Porto Alegre, então a gente ia, né, no verão a gente ia, meu pai com meus tios, enfim, a gente ia para Lami, ia para Belém Novo, Belém Velho, Praia das Pombas, e a gente acampava lá. Então era um troço muito bacana, eu sempre gostei. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Ia eu, meu irmão, minha irmã, a gente ia lá para Santa Catarina, lá, né, e vimos nascer muitas praias lá, né, e campings também, né. E a gente sempre gostou disso aí. E aqui é essa harmonia, a beleza natural, né, tia? E eu tinha uma chácara ali adiante e digamos assim que eu ficava com pena quando o pessoal que passava o fim de semana conosco ali, os familiares assim, que iam embora, né? Se eu tivesse de férias, uma coisa assim, eu ficava olhando assim, que toda essa beleza natural aí, né, tia? E ninguém pode usufruir, né? Porque não tem um lugar adequado, né? A própria casa ali tinha deficiências, né? E outra coisa, né? Como isso aqui seria aberto ao público, muita gente que passa em Osório acha maravilhoso, maravilhosas essas lagoas, tu entende? Só que não tinha acesso, né? E eu sempre imaginei o pessoal usufruindo disso aqui, né? Familiar, né? Porque aqui eu sempre que eu tive estudando como seriam as regras, digamos assim, isso aí estava nas regras, né? Um ambiente familiar, né? E realmente, graças a Deus, isso aí a gente conseguiu, né? Porque lá se vão 35 anos, tem gente que está 28 anos aqui dentro, 25. Então, mais ou menos deu conforme, né? Claro que isso aqui foi uma parte muito, muito importante na minha vida, né? Pô, muito significativa, né? Normalmente a gente imagina as coisas, a gente sonha, e o sonho normalmente é muito arrojado. Os sonhos que a gente tem é muito arrojado. Agora eu cheguei à conclusão seguinte, né? O que eu consegui aprender foi que, apesar do sonho já ser muito arrojado, aqui coisas como a marina, por exemplo, nunca me passou pela cabeça fazer, né? Não tinha, como é que eu vou fazer isso aí, né? Então hoje eu vejo que muitas coisas que eu nem imaginava possível aconteceram, né? Por vontade, por determinação, por não parar com as dificuldades, não ficar inibido, né? Na minha vida toda sempre houve muita parceria lá de cima, sabe? Parceria com o universo, assim, com toda essa riqueza energética que a gente tem, né? E então, sempre surpreendeu, né?
E aquele caso foi um, né? Realmente, como essa Marina também, né? Essa Marina, nós tínhamos aqui 100 quilômetros de lagoas interligadas, que todo mundo, autoridades municipais e tudo, falavam dessa riqueza, mas ela estava sempre deserta, né, tia? Nunca tinha ninguém para enfrentar alguma coisa, né? E eu resolvi fazer essa Marina. Pensei em diversas formas, trouxe 2 engenheiros aqui e, lamentavelmente, né, uma proposta era fazer de madeira, sabe, esse quebra-onda, e a outra era de concreto. A de madeira eu imaginei o que seria a manutenção disso. E a de concreto, além de ser um elemento agressivo aqui no meio ambiente que a gente vive, né, não seria uma coisa, né? E aí depois, navegando aqui perto, de um barco à vela, eu comecei a observar na beira da estrada ali as pedras iguais a essas aqui que tem ali. E aí começou a bater um vento forte e eu vi aquelas pedras quebrando a onda. A água batia ali e levantava. Vamos tentar esse lado, né? Aí, passado algum tempo, a lagoa baixou, que foi lá na entrada dos barcos. Ali tinha só uns 20 centímetros d'água. E aí eu vi que seria possível trazer essas pedras até de caminhão, de caçamba, né? E aí ouvi no rádio, né, ou na televisão, também não me lembro bem, que o governo do estado, na época, né, isso era 90, o governo do estado estava com todo o seu trabalho parado, né, principalmente do DAER, né, por falta de recursos. Eles estavam tomando pé da situação, né? E aí então eles começaram a fazer projetos, né, parcerias público-privada. Então, eu levei o projeto que era construir uma marina onde tem 100 quilômetros de lagoas e onde ninguém queria investir nada. Até porque na época era muito tranquilo investir em Capão da Canoa, na praia, no litoral todo, que estava engatinhando ainda, né? E aí o que acontece? Aplica, já recebe de volta o dinheiro, né? E aqui ninguém queria fazer, né? Sazonal, uma série de dificuldades, né? E aí então eu apresentei esse projeto de fazer a marina e foi aprovado, não. E aí conseguimos, aí tinha as máquinas estavam com problemas, faltavam peças e coisas, aí ficou para mim a manutenção das máquinas, né, combustível, gratificações para os funcionários se fosse necessário, alimentação, material, e o DAER entrava com as máquinas de operadores, que estavam todos parados, que estava tudo parado. E aí, em 20 dias, estava construída essa marina aí. Então, eu sempre digo, né, que essa parceria com o universo, com essa força que a gente sente que não é nosso, não é a gente que faz, entende? Mas esses são fatores assim que fecham todos, né, dentro de uma complexidade, inclusive, e a coisa acontece como está aí, ó. Lá se vão 29 anos, quase 30 anos. Então, realmente, né, aí eu olho e fico consciente disso. Foi uma coisa que aconteceu, mas talvez em função do meu desejo muito forte, tu entende? Sujeito a qualquer empenho para conseguir realizar isso, né? E hoje está aí, né? Tudo perfeito. Eu sempre fui muito assim, né? Para mim tudo era bom, não tinha problema e apesar, né, do meu pai era um funcionário público, né? A gente era uma classe, né, classe média, assim, né? Mas eu fazia aquilo, vender jornal, meu pai acho que nunca ficou sabendo, né? Vendia por minha conta, ia lá, pegava e saía para vender. Ele nem ficava sabendo.
Então assim, ó, eu sempre fui muito determinado, né? Nós tínhamos uma chácara ali, que nós compramos entre 5 amigos, né? E eu acabei comprando o morro deles, que eles não tinham interesse, não gostavam, né? Eu acabei comprando e depois o vizinho propôs trocar. Me daria 4 hectares aqui embaixo e eu daria aquela parte de cima com 18. Eu digo, não vou plantar banana, tá fechado. E aí então foi a primeira parte, mas aí eu não estava pensando ainda em construir nada, né? Aí eu tinha uns cavalos aqui que a minha filha gostava e tal, né? E depois, no segundo momento, foi isso, né? Aquilo que eu tinha ganho, que eu coloquei na poupança, né? Eu comprei daqui do mesmo senhores que me trocou aquela parte ali, uns 3, 4 anos depois, aí eu troquei mais 130 metros, tu entende? Eu comprei dele, né? E aí depois vendendo aquela chácara que eu tinha comprado lá com 15 anos, onde eu fui juntando dinheiro e tal, e aí na época era 5 quilômetros depois de Gravataí, né? Era longe para danado, né? Aí eu vendi e consegui pagar o terreno aqui. Então, esses 130 metros aí foi fruto dessas coisas que eu fazia, assim, né? Os trabalhos e coisa nada, né? Mas eu nunca deixei de lado o estudo, né? Eu sempre estudei bastante, me dedicava. Com 23 já tinha o meu primeiro filho, né? Adelandre. Aí, dali, pouco tempo já veio a Graciela, aí depois veio a Daniela e o último, Rafael. Imagina, em 5 anos, 4 filhos. Lá em casa. Já viu? Quer dizer, então era danado, né? Não, e outra coisa, né? É uma responsabilidade grande, né, tia? Eu me lembro assim, ó, segunda-feira amanhecia com dor de garganta, daquelas gargantas de fechar. Na terça tinha 3, na quarta tinha 4. Né? E vai botar compressa, né? Compressa debaixo dos braços. Era danado, não era fácil, não. É uma coisa legal, né? Porque isso sempre é uma incógnita para todo pai, né, tia? Para todo cidadão é uma incógnita. O que vai acontecer na minha vida, né? Muita coisa depende da gente, outras coisas não dependem da gente. Foge ao nosso controle, né? Então, eu acho assim que realmente é muito bom, né? Isso aqui é uma realização que eu sempre gostei de arquitetura. Cheguei a fazer 2 anos de arquitetura. Mas depois aí começou a vir matérias como perspectiva e sombra. Eu estudava de noite, né? Aí eu digo, como é que eu vou fazer de noite? Isso aí tem que ser de dia, a matéria essa aí não é só de dia. Então começou a fugir do meu controle e depois muito trabalho. Eu tinha que escolher no fim de semana, ou eu ficava com meus filhos brincando com eles, ou eu ficava fazendo trabalho. Então, se eu ficasse com os filhos, no colégio na faculdade eu iria mal. Se eu fizesse, eu ia perder a possibilidade de ficar com os filhos. Quer dizer, então eu digo não. Deixa assim, não vou parar. Aí eu parei. Mas sempre gostei muito de arquitetura, né? Eu estava no restaurante, bem no começo, devia ter uns 2 anos, 3 anos a Pinguela aqui. E eu estava no restaurante ali sentado na escada até. E aí passou uma mãe com um chimarrão, o pai com 2 cadeiras e o filhinho pequeno, devia ter uns 4, 5 anos, com uma bolinha debaixo do braço, descendo para a praia. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, é tudo que eu queria ver, já estou vendo. Realmente era essa a intenção. Não tinha intenção de... Nunca me passou pela cabeça ter lucro, essas coisas assim, não. Mas, às vezes as pessoas me falavam, não, mas tu fez isso aqui para ganhar, né? Eu digo, olha, acho que ganhar vai ser uma consequência. Pela dedicação, pelo trabalho, pela boa vontade, por tudo. Então, acho que um dia, de certo, vou ganhar, né? Mas nunca foi a finalidade, até porque
eu sempre investi muito aqui. Aí eu tinha um alemão aí que era nosso cliente tempo aí, né? E estava no Brasil fazia uns 2, 3 anos mais ou menos, era engenheiro da Steel. E ele, cada vez que ele vinha aqui, que ele via que tinha mais uma coisa e mais outra coisa que eu tinha feito, né? Ele dizia para mim, né? Não constrói mais nada. Não constrói nada, chega! Não precisa! Eu acho que eu gostaria de fazer muita coisa ainda. Principalmente poder viajar, né? Porque eu tenho amigos em diversos lugares, são amigos muito queridos, tu entende? E eu quase não tenho oportunidade de ir, nem eles de virem aqui, né? Então eu quero ver se eu consigo fazer isso, sabe? Passar na casa deles com frequência, tem outro lá em Salvador, por exemplo, né? Quando eu vou lá é uma beleza, a gente faz aniversário junto até. Então, e assim tem vários, entende? Então, como eu tive que trabalhar muito aqui, eu não tinha intenção de trabalhar 35 anos, apesar de que nos últimos anos aí o Alex me deu uma folga assim sensacional, né, tia? Praticamente foi o meu anjo da guarda, né? Meu anjo da guarda, com certeza. Então, uma pessoa maravilhosa e que me possibilitou isso aí, né? Que eu não tinha tempo, ainda não era na hora, não tinha hora ainda para fazer isso, né? Se eu tivesse que estar administrando aqui, eu estaria da mesma maneira, né? Mas aqui teve uma época muito difícil, né? Teve uma época em que foi criada uma carteira para rebocar um trailer de 500 quilos. Então o que acontece? Pessoas que usavam trailer e usam até hoje são pessoas aposentadas, com bem mais de 60 anos. Aí, para eles fazerem uma carteira para rebocar um trailer, acabou a festa deles. Não vou fazer. Isso aí repercutiu. Aqui, com certeza, o impacto foi muito grande. O pessoal abandonou os trailers. Ficou 18 anos, parece que assim, né? Então, é um troço complicado, né, tia? Então aí eu me vi muito mal, foi muito difícil. Porque a gente nunca deixou de manter esse gramado aqui. Esse pessoal que está aqui dentro já há bastante tempo sabe disso, né? Isso aqui, essa grama sempre esteve bem cortado, tudo bem cuidado, tudo bem mantido, né? E é lógico, né? Se tu tem uma despesa dessa, a tua receita teria que ser compatível, né? E não era pela falta de clientes, né? Então foi muito difícil, né? Foi complicado. Mas hoje, graças a Deus, está estabilizado, né? A concretização desses sonhos exige um monte de coisa. Exige paciência, dar tempo ao tempo, se dedicar mesmo, né? Não é fazer aquele horáriozinho mínimo possível, não, né? E trabalhar, né? Claro que às vezes a gente se passa um pouco, né? Mas eu acho que se eu tivesse que rever assim, a minha vida, acho que eu sempre fiz aquilo que eu achava que era certo e que eu ainda acho que era.
jamais prejudicar ninguém, sabe? Querer bem as pessoas, tudo que puder ajudar, ajuda, tudo que puder fazer, faz, né? E eu acho isso aí, não tem coisa assim, sabe? Nunca devia ter feito isso. Não. Porque eu sempre também procurei pensar muito antes de fazer as coisas, né? E nunca fugi à responsabilidade. Fiz errado? Fiz. Então, tem uma penalidade, né? Mas eu acho que o maior ensinamento que a gente recebe, olhando hoje tudo isso aqui, entende? É exatamente esse, né? A gente tem condições de fazer as coisas. Precisamos ter vontade de trabalhar, precisamos ter, sabe, realmente ter definição na vida, né? Procurar enfrentar, né, as dificuldades, enfrentar os desafios e tocar, né? Agora não adianta assim, né? Quer fazer uma coisa, mas aí não consegue, né? Fazer as coisas de maneira correta, custe o que custar. Esse é o certo? É esse que eu vou fazer. Aí tu chega lá no 75, fiz aquilo, né? E quando a gente chega lá e a gente vê que aquilo que era possível, humanamente possível, foi feito, né? Tem coisas que a gente não consegue mudar, não adianta, né? Não tem. Então melhor é abandonar, né? Deixa. Pessoalmente a gente tem que fazer um sacrifício grande, né? Praticamente a gente transporta aquilo que a gente poderia usufruir e transporta para o outro, né? Não é muito fácil. A felicidade está exatamente em a gente descobrir a riqueza que tem pequenas coisas, né, tia? Né? Com o tempo, cada vez mais, tu vai valorizando aquilo ali, tu vai te sentindo mais satisfeito e vai vendo que o mundo é maravilhoso, né, tia? A vida, ela tem as suas dificuldades, mas sempre do tamanho da nossa capacidade de resolver. O problema é o seguinte, né? Eu, por exemplo, já não posso tomar tererê, né? Por quê? Porque o apelido da minha mulher é T. Aí tererê, não tererê. Outras crianças chamam ela de TT. TT! Aí TT, tererê. Ai. E eu acho assim que a minha casa está num lugar como aquele lá, é uma recompensa. A gente sempre preservou a natureza aqui muito, sabe? Muito. Sempre foi um objetivo assim, não deixar cortar árvores, né? Acho não, tenho certeza que o Alex foi, né, um anjo da guarda, entende? Veio para cá com 14 anos, né? Entende? E ao longo do tempo, ele foi sendo exigido, tu entende? Dá a pior coisa para ele fazer no começo assim, tirar roseta e coisa assim, sabe? Para ver qual era a reação dele, né? E ele sempre fechou, né? Então ele foi captando a minha maneira de como é que eu via isso aqui, como é que eu achava que devia fazer, e ele me ajudou a fazer. Entende? Então hoje, por exemplo, né, ele já deve estar uns 8 anos, eu acho, né, que ele foi assumindo, né, e eu fui passando para ele e ele foi, e tá aí, né, tudo bem conservado, tudo bem cuidado, ele se preocupa com todos os, né, tudo que tiver que resolver, ele resolve, né? Quando ele tem dúvida, ele me consulta, entende? Mas sempre, todas as tomadas de decisão que ele tem, perfeito. Então isso é uma bênção, viu? É uma bênção mesmo, eu tenho isso como uma bênção, sabe? Já que eu não tive como me desvencilhar, tu entende? Gosto daqui, sempre gostei, entende? Achei até que ia ser muito difícil eu, sabe, desgrudar, sabe? Que aquilo está impregnado. Muito difícil o cara tirar.
né? Pelo carinho que eu sempre tive aqui, não só com o espaço em si, mas com todos os que usufruem disso aqui, né? Me traz muita alegria isso, muita satisfação, porque tem muitas maneiras de tu participar, né? Junto a grupos, né? Junto à comunidade, tu entende? Como eu participei do Lions, por exemplo, durante 30 anos. Eu entrei em 1968, quando eu tinha 24 anos. E eu saí com 54 anos. Trabalhando no Lions assim, dedicadamente, tu entende? Inclusive fundamos a APAI. E na APAI eu fiquei também 10 anos, como amigo dos excepcionais, tu entende? Então, são coisas muito boas, né? E aqui eu também vejo isso aí como, de alguma maneira, auxiliar as pessoas no seu descanso, né? Naquela tomada de energia, vir para cá, para olhar, entrar nessa água maravilhosa aí que não tem poluição nenhuma, né? Poder pescar, poder deixar o filho correndo aí sem preocupação nenhuma, né? Então, essas coisas assim compensam muito, né? E o Alex tem feito isso aí com muita... maravilhoso, realmente. A Sofia também é uma pessoa fora de série, né? Criança maravilhosas, né? Assim, são uns presentes de Deus, viu? Presentes de Deus que a gente tem bem pertinho da gente, né? Não, é que teve uma época que eu fumava na época, né? Parei de fumar em 76 e bem pertinho de casa, assim, umas 2 casas depois, tinha um armazém na esquina. E um dia eu pedi pro meu menor, o Rafael, né? Ele devia ter uns 5 anos, eu acho. E eu pedi para ele comprar um cigarro para mim ali. E ele voltou com um monte de bala, né, cara? E aí eu fui reclamar, disse, não, pai, não é para fumar mais. Claro que isso aí deu uma baita força, né? Eu acabei, isso aí foi uma das coisas que também me fortificou, né? Apesar de toda a conscientização que eu tive contra o cigarro, né? Mas isso aí me ajudou muito, foi muito importante, né? Mas lá atrás, aqui nós temos a lagoa, né? E os meus filhos, todos os 4, sempre foram apaixonados por água, né? A partir da chácara ali, né? Eles foram muito, muito apaixonados por água, né? Andavam de surf, era o próprio Adelandre, a Daniela também gostava de andar, o Rafael. A Mana que não era muito disso aí, não era muito ligada em esporte náutico assim, né? Eles viviam dentro d'água, né? Depois no Interlagos, a gente se mudou para o Interlagos, lá também ficamos um tempo lá, com a lagoa à beira pertinho da casa, né? Mas aqui foi o maior mesmo, foi aqui, né? Então, às vezes eu chegava era comum chegar do serviço, no período de férias, eu chegava do serviço e eles estavam me esperando para a gente tomar um banho de lagoa, né? Já estava isso quase escuro já, né? E a gente, não, estava lá para ir no banho de lagoa, né? Aí um dia aconteceu um troço muito engraçado, tinha um amigo que deixava um caique ali de madeira, tal de Ventania, o nome do caique, estava escrito lá, Ventania, né? E um dia eu fui empurrar o barco para nós dar uma voltinha pertinho do junco ali, né? E eu empurrei o barco e tinha uma cobrinha embaixo. Uma cobrinha assim, cobra verde, né? Não era venenosa. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira com eles, né? Aí eu fui brincar com a cobra e a cobra meio que levantou a cabeça com a boca aberta e eu riscou aqui naquela serrilha que ela tinha, né? E começou a sair sangue. Aí eu disse pro mais velho, né? Corre lá em cima e busca uma garrafa com álcool e tal. Aí ele saiu correndo assim que as pernas nem davam conta de tão ligeiro que ele ia, né? E na volta mais ainda, né? E aí eu falei para os outros, eu digo assim, ó, vocês fiquem tranquilos aí, fiquem quietos, não se assustem que o pai vai fazer uma brincadeira com a Adelandre, não se assustem. Aí eu saí caminhando assim, meio que cambalhando, aí tinha uma pocinha d'água, assim, logo a gente tinha uma pocinha d'água,
E eu saí meio cambaleando assim e tal, naquela poça d'água assim. Mas, quase morreu. Eles eram muito moleques, né? Meu Deus do céu. E uma coisa que se fazia muito era pescar. Então, a Daniela gostava muito de pescar e coisa assim, né? E ela pescava e limpava os peixes, né? Limpava os peixinhos que pescavam, né? A Graciela, a característica dela era ser organizada, era muito organizada. Deus o livre que alguém mexesse no armário dela, no guarda-roupa dela, deixasse esculhambada. Aí já a briga estava feita, né? E os outros, a característica era essa aí, né? Brincadeira e, né? Fazer sacanagem para os outros, né? Como se diz, né? Aí uma vez, inclusive, a gente estava num passeio. Na época eu tinha uma variante, aí botava os 4 atrás num colchãozinho e saía, né? E aí a gente foi lá pro lado as ruínas de São Miguel, andamos por tudo lá, né? Aí terminamos de Uruguaiana. Aí teve um certo trajeto que a gente foi obrigado a pernoitar, lógico, né? Por vários dias viajando, né? Aí fomos pernoitar. E aí cheguei de manhã, eles estavam num quarto, os 4. Aí eu cheguei de manhã e estavam com umas caras muito estranhas, assim, com as caras de riso e coisa e tal, né? E aí eu perguntei para eles, o que houve aí que vocês estão brincando, estão rindo e coisa? Aí eles disse, não, é que eu pedi para a senhora ali trazer um café no quarto para nós. Aí eu digo, não, tem que dar um susto neles, brincar com eles também, né? Aí eu digo, mas café no quarto? Ela já vai trazer e tal. Eu digo assim, sabe quanto é que é um café no quarto? Mas é bom. Mas o que acontece é o seguinte, lamentavelmente, café no quarto é tão caro, vocês deviam ter perguntado o preço, é tão caro que as reservas que nós tínhamos para fazer essa viagem aqui, vai dar ali para pagar isso. E nós vamos ter que voltar daqui, nós vamos ter que ir para casa de volta. Mas aí ficaram muito assustados, né? Não, mas então vamos lá falar com ela lá para cortar e tal, não sei o que tem. Deixa que eu vou lá e eu converso com ela. Então eles eram assim, né? Eles gostavam de fazer molecagem. Uma vez o Lânio, mais velho, no dedo do menor, agarrou e botou super bonder nos 2 dedos, assim, ó. E aí quando colou, ele se apavorou, né? Se apavorou, E uma outra danada que o menor fez, o Rafael, foi... Ele entrou para dentro da banheira, botou, acho que era uma época mais fria assim, botou o aquecedor desses redondos assim, botou na beirada da banheira para tomar banho e ficar quentinho, né? Só que aquele ali era meio arredondado, não era lugar para fazer aquilo ali, né? E o troço caiu dentro d'água. E eu estava no quarto, só vi aquele grito assim, morri! Rapaz, saí correndo. Quando cheguei lá, o aquecedor estava caído dentro da banheira. A sorte foi que o fio não era mal, chegava ali onde ele estava, quando caiu, afrouxou, caiu fora, desplugou, né? Então foi só um susto, mas um susto daqueles que o cara deve imaginar que está morrendo mesmo. Imagina, dentro d'água levar um choque assim. A sorte foi um instante só, né? E esse Rafael também gostava muito, era de brincar de asa delta. Aí tinha lá uma caminha de quartel, assim, sabe, daquelas de ferro, de armar e coisa com lona, né? E ele botava aquilo nas costas e descia, lá na chácara, descia aquela lomba correndo, como se estivesse andando de asa delta, né? Não era um fácil. E teve um dia que nós passamos, eu gostava muito de tirar fotografia deles, tirar muita fotografia deles, né? E aí teve um dia assim que nós passamos quase todo dia tirando fotografia. Tiramos fotografia aqui, ali, lá e tal. Eu tenho algumas ainda, né? Ficaram comigo, né? Eu tenho umas. Mas eram umas caras muito safadas. Tipo, tu olhava e já via que era um time de peso. E a Daniela gostava muito de jogar basquete. Ela jogava num time de Osório de basquete. Aí em seguida a gente ia. Eu levava ela lá, né? Levava
em Caxias, né? Levava enfim. E já o Land era mais, era barco, né? Lancha, esqui, gostava de andar de esqui, né? Aquático. E a Graciela, como sempre, era mais estudiosa, mais compenetrada, né? E a Daniela era espoleta, meu Deus do céu. Era um barato aquela gurizada. O Adelando, por exemplo, quando ele tinha 6 anos, que ele foi para o colégio, né, no primeiro ano, o guri do vizinho, assim, o filho do meu vizinho, Isalon, também tinha a mesma idade dele, né? E aí eles saíram os dois, né? E eu saí escondido pelo outro lado da rua com a máquina fotográfica. Aí fui fotografando todo o trajeto lá de casa, eram umas 4 quadras, mais ou menos 5 quadras. Eu fui desde lá de casa fazendo todo o trajeto do outro sem eles verem, né? Até eles entrarem no colégio. Aí eu fotografei todo aquele espaço, né? Aí o mais velho, no começo, assim, com menos idade, ele era muito tímido, né? Eu agarrei e perguntei para ele se ele não... Porque eu tinha visto no banco lá um cara lá de Tramandaí, que veio numa festa nossa aqui em Osório, né? E aí o cara tocava violão, né? Então ele conseguia arrebanhar todo mundo, ficava ali naquela, né, como centro de... E muito bom, porque aquilo ali deixava o cara bem desinibido, né? E eu pensei, pô, isso aí pro Adelano é uma coisa boa, né? Aí agarrei e coloquei ele em umas aulas de violão, né? Aí ele começou a fazer, mas ele fez lá, sei lá, não chegou um mês. E aí resolveu não querer mais ir, porque era muita pessoa, ele não conhecia ninguém e tal, né? Aí eu agarrei e me matriculei também, para fazer aula de violão, para ver se eu conseguia segurar ele, né? Mas aí foi mais uma semana, ele disse, não quero. O Adelandre sempre foi mais relações públicas, né? Fazia amizade com facilidade, depois, né? Uma certa idade assim, começou a fazer amizade com mais facilidade e tal, né? Ao ponto que um dia ele veio me falar que ele ia ir com um amigo dele lá no prefeito pedir um terno de camiseta pro time dele. Tudo pior de 8 anos, né? Mas eu pedi um terno de camiseta pro prefeito. Aí eu digo, vai. Mas foram, né? Então a característica dele é essa aí, era muito, né? Se relaciona muito fácil com as pessoas, né? A Mana, como eu falei, a Graciela já era mais compenetrada e tal, mas o Rafael gostava de inventar. Aí teve um tempo que ele começou a fazer uns artesanatos e tal. E a Daniela ela gostava muito do basquete, jogava bem até. Eles sempre se deram bem, assim, entre eles e tudo. Sempre se deram muito bem. A gente vê os filhos felizes, né, tia? Meu Deus do céu. Que estão bem assim, né? Rindo, brincando, aproveitando essa fase da vida, né? É muito bom. Maravilha. Maravilhoso. Só que passa rápido, né? É muito ligeiro, muito ligeiro. Muito rápido. Qualquer pessoa para enfrentar isso aqui, para enfrentar esse tipo de administração, de dificuldade, né, inclusive às vezes problemas econômicos, né, precisa ter alguém ao lado, né, um apoio, entende? Isso é indispensável, né? Naquelas horas que a pessoa está desmotivada, está decepcionada, enfim, tem que ter uma pessoa do lado, né? E graças a Deus, né, eu e a Tê casamos lá em 1º de janeiro de 2002, né, e sempre tivemos uma vida assim muito de parceria, né? Então ela ajudou muito aqui, né? Ajudou muito mesmo, porque às vezes a gente tem certas dúvidas, tu entende? E é importante, né? Uma opinião
de uma companheira, né? E isso aí então é muito importante até hoje, né? Ela é uma pessoa alegre, né? Eu acho ela ótima. E ela tem um carinho com os animais, né? Ela dá comida para os lagartos. Os lagartos entram dentro de casa lá no verão, né? Ela dá comida para os lagartos. Nós temos acho que uns 8 gatos agora, né? Isso que nós já apareceu uma gatinha lá que teve cria na nossa porta, foi lá para ganhar, ela botou para dentro lá de casa e cuidou até quando a gente conseguir em Osório lá, né? Quase um mês e tanto depois, né? Conseguimos uma pessoa que faz esse trabalho, né? De proteger os animais, de achar quem quer adotar e tudo, né? Então ela tem um carinho especial, assim, não só por pessoas, mas pelos animais também, né? Então tem sido uma coisa, né? Foi uma fase completamente, né? Uma fase nova e eu acho que com aquilo que a gente gostaria de ter, né? Já que o apelido dela é T, né? A gente tem amigos assim, sabe? No tempo da juventude, né? Amigo do tempo de 15 anos, né? E até hoje a gente tem convivência, né? E isso é muito importante, né? Porque eram pessoas queridas e continuam sendo queridas, né? E a gente se dá muito bem e tem muitos mesmo. Eu tenho amigos com mais de 50 anos, né? Temos amigos assim, eu tenho amigos de mais de 50 anos. Vários. Aliás, alguns vão vir no aniversário. Vários amigos com mais de 50 anos de amizade, sabe? Então, né? Eu tinha um amigo muito querido também, que era meu compadre, né? Eu era seu padrinho, era padrinho da filha dele, né? Mas faleceu há pouco tempo. Mas era um companheirão assim, né? Também, quase 50 anos, 48, sei lá. E a gente sempre se deu bem, sempre andou junto, sempre viajou junto, né? Os casais e tal, tudo. Então, amigo é uma coisa muito boa, né? Muito boa. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it. Eu sempre gostei muito de tomar chimarrão. E o pessoal, sabe, sempre... Ah, cara, adoro ver tu balançando essa garrafa aí e tomando chimarrão. E eu tenho uma foto que eu tinha 3 anos de idade. Eu estou sentado num banquinho de bombacha e tomando chimarrão. Naquele tempo não tinha térmica, né? Chaleirinha em cima daquelas madeirinhas assim que dava para botar a cuia e a chaleira, né? Mas era muito legal. Aí o pessoal diz, não, desde os 3 anos, velho. Faz só 72 anos que eu tomo. I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I die. Those blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly, I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup, I'm gonna live, 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 until I Vamos? Palhaçada, né?